Pessoal, começando mais um Conexões PE, aqui com esse programa maravilhoso aqui, com entrevistas sensacionais. Reforçando para você, gente, dá o like, compartilhe o programa, compartilhe o nosso canal, mostre aí aos seus amigos, fale que tem um programa que fala de Pernambuco, fala com empresários, fala com advogados, com médicos, fala das coisas do nosso estado. Tá? A gente está na grande rede, na rede mundial. E eu vou pedir para o meu parceiro aqui, Eduardo, apresentar nosso convidado, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje temos o tema Gestão Hospitalar, com o Dr. Alberto Scherpak. Dr. Alberto é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, concurso em Administração Hospitalar pela São Camilo, em São Paulo. Foi médico visitante do setor de cardiologia do Brompton, tá certo o termo? Brompton Hospital, em Londres. Foi diretor do Centro Hospitalar Alberto Sabin, em Recife, que inclusive seu pai foi o fundador, né? Isso. Fundou a Nor Clínicas. Diretor regional no Norte-Nordeste da AMIL. Foi conselheiro e presidente do Comitê de Saúde da ANCHAM, que é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Consultivo, faz parte, melhor dizendo, foi membro do Conselho Consultivo do MTA, Medical Tourism Association. Isso. Foi diretor executivo do Hospital Santa Joana, em Recife, CEO da CEMED, empresa que conecta saúde e negócios, e é presidente, atualmente, do LIDE Saúde Pernambuco. Dr. Alberto Scherpak, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado a vocês, Eduardo e Beto. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Vamos falar de Pernambuco. Vamos falar de Pernambuco. Agora eu queria antes falar do senhor. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória e como é que o senhor entrou nessa questão de gestão hospitalar. Tá. Então, na realidade, eu fiz medicina, como foi colocado aí no início, na Federal, me formei em 1989, e meu pai foi um dos fundadores do Albert Sabin, que iniciou as atividades em 1974. Então, eu sempre tive uma ligação com esse hospital e com a atuação de meu pai. A formação médica me levou a escolher a cardiologia como especialidade. Como foi colocado, assim que me formei, eu fui para Londres, fiquei um período lá como médico visitante do Brompton, iniciando uma formação em cardiologia. Quando eu voltei, eu também me interessava pela área de gestão em empreendimentos de saúde, negócio de saúde, mais especificamente em hospital. E coincidiu com a época que no Sabin a gente estava montando um serviço de cardiologia novo. Então eu comecei a me envolver e aí aconteceu uma coisa bem interessante, que como médico, normalmente você trata o paciente isoladamente. Eu comecei a tomar gosto por tratar de várias pessoas, montar serviço que pudesse dar um tratamento ou dar condições de assistência a várias pessoas. Esse meu gosto por essa forma de atender começou aí no hospital. Então, participei ativamente da formação desse serviço de cardiologia, aí fiz uma formação mais específica em administração hospitalar e em 1994, na realidade, dia 1º de julho, que foi coincidindo com o Plano Real, eu tive a oportunidade de abrir uma operadora que iniciou, a Nor Clínicas, que iniciou localmente e depois ela virou uma operadora regional. E aí realmente foi demonstrado que eu gosto mesmo de fazer gestão de saúde de populações. Fui evoluindo com a Nor Clínicas até que em 2004, 10 anos depois, a gente vendeu. E aí eu tive, na realidade, o privilégio de ter uma série de experiências na área de saúde que me levaram a poder transitar entre o financiador do sistema, que são as operadoras, prestadores de serviço na área de hospital. Eu tive a oportunidade de adquirir uma empresa de diagnóstico por imagem quando saí da Nor Clínicas e depois vender novamente. Tive a oportunidade de investir numa empresa de turismo de saúde que era focada em trazer pacientes internacionais para fazer procedimentos aqui. Depois eu tive um convite para ser diretor regional de uma operadora grande, que é a AMIL. Montei também uma clínica com foco em atendimento e acompanhamento de pacientes idosos, que era um projeto muito interessante. E mais recentemente, focando em hospital novamente, eu tive o convite em 2018 para ser diretor executivo do Hospital Santa Joana. Então, fiquei lá até 2022, pegando inclusive o período aí da pandemia,
e atuo hoje também como consultor e tenho empresa de consultoria. Eu acho que, como eu falei, é um privilégio. Eu acho que eu tive uma experiência bem diversa e me deu a possibilidade de conhecer vários segmentos do mercado de saúde como um todo. Eduardo. Ô, Alberto, vou lhe chamar de Alberto, porque você é bem mais novo do que eu, né? Não concordo, mas por favor. Ao longo dos anos, o que mudou na gestão dos hospitais do Brasil e quais são hoje ainda, o que é que permanece como grandes desafios com relação à gestão? Deixa eu começar pelo fim, né? Tá. O grande desafio, eu entendo que é a sustentabilidade do hospital, de fato, e a manutenção da segurança do paciente, a qualidade assistencial, o foco no paciente. Esse é um grande desafio eterno, sempre foi e sempre será. Mas para responder o que mudou, eu acho que era interessante falar um pouco da história do polo médico, porque eu acho que isso vai denotar o que é que aconteceu de mudanças em hospital em si. O polo médico daqui de Pernambuco, e basicamente do Brasil, hoje a gente considera o de Pernambuco o segundo maior do Brasil, ele na realidade começou na década de 70, tirando os hospitais filantrópicos que já existiam, e obviamente os públicos, com o espírito empreendedor de alguns médicos. A maioria dos hospitais aqui de Pernambuco, no Brasil também, eles foram fundados por médicos que já atuavam no exercício da medicina, mas se interessaram em empreender. Então, eram hospitais que nem sempre tinham a estrutura dos que a gente está acostumado a ver hoje. Não só do ponto de vista físico, mas como do ponto de vista de gestão. Então, o que eu posso responder com relação à mudança foi a necessidade de profissionalização. Eu entendo que deixou de ser algo como se fosse uma atividade paralela ao exercício da medicina, tá? E passou a ser uma empresa com características de consolidação, de abertura de capital, de necessidade de governança. Eram empresas familiares. Eram, na maioria, empresas familiares. Hoje, obviamente, ainda existem, sim, mas desde que foi permitido a entrada de capital internacional no setor de saúde, você tem hoje algumas empresas no Brasil, tanto de grupos hospitalares como de operadoras, que têm capital na Bolsa. Então, isso fez com que houvesse uma profissionalização. Se você for olhar qual é o maior... o fator que mais chama atenção dentro da gestão hospitalar seria essa necessidade de profissionalização da atividade de gestão hospitalar. Licença, Beto. Quer dizer, você falou aí que era proibido... Até algum tempo era... Algum grupo estrangeiro investir em saúde no Brasil. Depois eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas aí foi permitido e houve um movimento interessante de investimentos de entrada de capital estrangeiro no Brasil. Doutor, nessa questão dos pilares de uma gestão hospitalar, a gente pode colocar pessoas, processos, tecnologia, governança, mas como é que você vai equilibrar tudo isso? Pois é, essa é a dificuldade de um gestor hospitalar, porque todos esses fatores são importantes, né? Essencialmente, pessoas é fundamental. Hospitais ou outras empresas da área de saúde têm um número grande de colaboradores e de pessoas que trabalham lá. Então, isso é um ponto que tem que ter um cuidado enorme, né? Você tem que ter um time eficiente, um time bem treinado, um time com características e perfis específicos para atendimento a pacientes. Então, pessoas você tem que considerar talvez como um ponto prioritário de pilar de um hospital. Processos é também muito importante, dizem muito respeito à segurança do paciente. Então, hoje você tem uma série de processos, tem vários hospitais que têm acreditações ou nacionais ou internacionais que são muito baseados em processos, para que diminua ou eventualmente não haja erro, não haja eventos que não são desejáveis no atendimento hospitalar. Tecnologia é uma outra coisa que veio mudando muito o setor de saúde e principalmente os hospitais. Tá? Antigamente, a gente não tinha tecnologia tão inserida na gestão do hospital. Sempre se teve tecnologia no sentido de aparecimento de novos equipamentos no mercado, novas drogas, mas assim, na área de gestão isso tem acontecido e tem sido bastante importante. E governança, como eu estava dizendo um pouco antes, virou uma empresa que, além de ter o foco no paciente, ela é uma empresa normal, que precisa ser sustentável e tem que ter governança. Empresa hoje que não tem governança tem muita dificuldade. Então, hoje o que eu vejo como grande desafio é juntar todos esses pontos, né, todos esses pilares e manter o foco, o paciente no centro do cuidado, o foco na segurança do paciente. Eduardo. Você falou muito aí em dificuldade financeira e a necessidade, claro, de humanização. Quais são os grandes gargalos de custo, né, para a eficiência dentro do hospital?
Eu diria não só custo, mas como resultado, viabilidade financeira. O que é que eu entendo? Que, primeiro, a decisão estratégica do negócio. Eu acho que o hospital, como qualquer empresa, tem que decidir estrategicamente qual mercado, como atuar, qual especialidade vai focar. E nisso, uma constatação, a gente vê não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, a maioria dos hospitais eles não são segmentados, são hospitais gerais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se o hospital quiser ter todos os mais recentes equipamentos para todas as especialidades, serviço de todas as especialidades, e não tiver volume para isso, não tiver uma situação que traga pacientes para essas especialidades, isso pode trazer um resultado negativo. A outra é a questão de negociação com operadoras. Com os planos de saúde. Com os planos de saúde. As operadoras de plano de saúde, que hoje, a grande maioria dos hospitais, à exceção de algumas especialidades, como cirurgia plástica estética, não a reparadora, mas estética e outras especialidades, a maioria dos grandes hospitais tem o maior movimento de operadora. Então, isso traz uma situação que hoje... que percentual, mais ou menos? Hoje, a maioria dos hospitais trabalha com mais de 90% de atendimento à operadora. Às vezes, você tem alguns segmentos, algumas situações que você tem um paciente particular. Tá? E a gente está num momento bem interessante, para não usar outra palavra, do mercado, onde está havendo não só a consolidação dos hospitais, mas de operadores. Então, isso tem mexido muito. Então, essa negociação com as operadoras é um ponto fundamental. Na realidade, basicamente, hoje, o preço de venda do serviço, estou chamando a venda do serviço, o procedimento que o hospital cobra, por exemplo, a uma operadora, ele é basicamente definido pela operadora. Claro que a gente tem hospitais que têm desfechos clínicos e indicadores que conseguem cobrar um pouco mais. Então, o outro ponto hoje que pode tornar um gargalo, e isso é uma vantagem, traz uma vantagem grande para as grandes redes, é a questão de compra. Tá? Hoje, se você tem o preço de venda do seu serviço definido pelo mercado ou pela operadora, tá? Onde você vai conseguir melhorar seu resultado é no poder de compra. Então, grandes redes hoje já partem com uma vantagem muito grande sobre hospitais ou familiares ou pequenos na relação ao poder de compra. Compra de produtos e compra de serviço. Então, isso hoje traz um ponto bem importante que pode estar interferindo diretamente no resultado ou trazer algum gargalo do ponto de vista econômico para os hospitais. Doutor, deixa eu falar aqui, foi dito aqui no início, né, sua carreira, sua extensa aí, portfólio, vamos colocar assim, mas como ex-diretor hospitalar, qual foi aquele momento, aquele erro de gestão que o senhor presenciou, que o senhor ficou e que deve ter guardado alguma experiência para isso, que lhe trouxe visões diferentes para o senhor e para todos que o cercam? Na realidade, não foi nem em hospital de atuação direta minha, mas acompanhando o mercado, como eu acompanho, como eu me formei em 89, eu acompanho, isso vai fazer 37 anos de formado, então eu acompanho o mercado desde que iniciei minha atividade. Eu acho que é visão de curto prazo. Tomar uma decisão estratégica baseado em uma informação de mercado de curto prazo. E aí eu posso exemplificar, trazendo a questão de relação com a operadora que Eduardo mencionou. Eventualmente, um hospital que eu acompanhei, não trabalhando diretamente, fez uma decisão de investir em equipamento, investir em reforma, para atender uma determinada operadora, que era só por um período, que já era dito no mercado que essa operadora estava verticalizando e construindo um hospital próprio. Então, ele tomou uma decisão que, de curto prazo, ajudou o hospital, porque teve um momento onde havia um direcionamento de pacientes para esse determinado hospital, e depois a operadora abriu o próprio e retirou todo esse movimento. E esse hospital criou uma situação importante aí de ter investido um valor que serviu só para curto prazo e depois ele não foi mais utilizado. Eu acho que isso é um exemplo que pode ser trazido aqui. Outro ponto que eu acho importante é com relação a pessoas, novamente. Eu acho que sempre pessoa a gente tem que tratar de uma forma muito especial. E eu costumo dizer o seguinte, como em várias outras atividades, mas na área de saúde, quem trabalha direto com assistência, além da formação técnica, tem que ter um perfil de atendimento. Então, a gente identifica ao longo desses anos aí trabalhando com gestão e trabalhando com gente que tem pessoas que não têm o perfil. Então, eu também acho que, às vezes, você demorar a tomar uma decisão e deixar um profissional fazer parte do quadro da empresa que possa colocar em risco a saúde, a vida de algum paciente, quando você identificar isso, eu acho que isso é inegociável. Não pode permanecer
um funcionário, um colaborador que tenha um perfil que possa trazer risco. Acho que isso é um ponto também. Acho que é um ponto. Eu acho muito, que Eduardo conviveu há pouco tempo com uma situação que. Exatamente. E não é fácil, porque às vezes são profissionais que estão há muitos anos, né? Isso. No hospital. A equipe já conhece, cria aquele laço, entre aspas, familiar com a pessoa. Não é fácil. Né? Mas tem que tomar uma decisão, porque, como você falou, não pode colocar em risco nada com relação aos pacientes, né? Eduardo, por favor, pergunta. Bom, aí você falou também com essa questão da assistência, sustentabilidade financeira. Como está sendo isso? Tá tendo muito conflito, né? As operadoras, plano de saúde, com os hospitais. A gente tem escutado muitas reclamações. O plano de saúde, geralmente, no Brasil, é caro, não é? Como está sendo... Como é que você está acompanhando isso? Por exemplo, refeições para o acompanhante. Antigamente, os hospitais forneciam as refeições para acompanhantes. Hoje, que eu tenho conhecimento, a maioria dos hospitais cortaram isso, né, por conta de custo. Como é que você está enxergando essa situação? É uma situação de conflito. Tá? É uma situação de conflito que, óbvio que você tem exemplos de excelente relacionamento e deve ser assim, mas tem outros de conflito. Eu acho que tem a ver muito com o modelo de remuneração vigente hoje no mercado, que é o que a gente chama fee for service, que é o pagamento por procedimento. Já tem outras várias formas que são possíveis e que tem negociações, obviamente, vigente Brasil afora, mas eu acho que um dos pontos que traz conflito é isso. Agora, de uma forma geral, eu acho que são pilares que devem ser usados num hospital, tá? Que a relação com a operadora é uma dessas. Eu acho que a operadora para o hospital é um cliente. Eu acho que se eu tiver que citar 4 pilares, tá? Que são importantes, que qualquer hospital... 3 deles são para, acho que, qualquer empresa, mas o 4º entra diretamente no hospital e a questão da segurança do paciente. Um pilar de um hospital tem que ser a segurança do paciente. O outro tem que ser a satisfação do cliente. Só que quando eu falo satisfação hoje do cliente para um hospital, eu entendo que são 3 clientes, tá? O próprio paciente em si, o médico, que é muitas vezes o responsável por levar o paciente para o hospital, e as operadoras de plano de saúde. Então, a satisfação dessa tríade de clientes é fundamental. Nesse ponto entra o que você está dizendo, Eduardo. Um não vive sem o outro, então precisa ter uma relação mais saudável, para usar até o setor de saúde, do que tem. Tá? A satisfação do colaborador é um outro pilar, é um terceiro pilar. Tá? Não adianta você ter um hospital que tem colaboradores insatisfeitos, isso repercute diretamente na assistência, obviamente, e no resultado também. E, por fim, a sustentabilidade financeira. Então, a questão da relação com a operadora está ligada na satisfação do cliente e na sustentabilidade financeira. Tem formas, tá? Eu acho que existem hoje boas práticas e exemplos que podem ser usados. Já aqui no Brasil, já existe modelo de remuneração diferente fora do Brasil há muito tempo também, mas é importante que isso seja tratado, até porque, na realidade, a gente hoje vive um momento onde tem uma insatisfação geral. Tá? Você falou aí no custo. Há anos vem subindo o custo com o plano de saúde acima da inflação geral. A inflação da saúde, como a gente chama, tem o VCMH, que é a variação de custos médicos hospitalares, ela vem sempre sendo acima da inflação geral. Várias pessoas que eu conheço têm dificuldade em pagar e têm feito um que a gente chama de downgrade de planos de saúde, ou diminuindo porque hoje, depois que teve a questão do rol de procedimentos da ANS, a cobertura dos planos após a regulamentação é igual para todas as operadoras. O que é que muda, eventualmente? A rede credenciada e o reembolso. É por isso que as pessoas escolhem os planos hoje em dia, porque a cobertura tem que ser a mesma. Você escolhe pela rede que o plano lhe oferece e pelo reembolso que você tem. Tá, mas com relação aos procedimentos tem que ser igual. Tem que ser o mesmo, porque existe um rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde que as operadoras têm que seguir. Então, na realidade, isso hoje tem trazido uma situação que precisa melhorar o relacionamento. Como tem muita gente pagando mais e tem, por conta da consolidação, tem tido mudanças no mercado, de fato, de descredenciamento de alguns prestadores de serviços, quer sejam hospitais ou empresas de diagnóstico ou médicos, recredenciamento. Então, está tendo uma movimentação, eu acho que é importante, mas tem que se tratar desse assunto. Tá? Uma parte do que as operadoras colocam são fraudes. Tá? Existe no sistema de saúde fraude e exames desnecessários.
Algum tempo atrás, eu vi uma matéria que dizia que algo em torno de 30% dos exames realizados não eram retirados, por exemplo, de um laboratório. Então, isso é um número muito grande. Tá? E traz um outro fator importante, que é a participação ativa do paciente na gestão da saúde. Quem mais tem que participar na gestão da sua saúde e da nossa saúde somos nós mesmos. Então, entra uma série de coisas além de mudança de mercado por interesse ou da operadora ou do hospital, mas também da forma como hoje existe a utilização. É claro que eu não estou dizendo que o paciente é responsável pelo aumento de custo, mas ele precisa, não por questão do custo só, mas por questão de ele se empoderar para cuidar da saúde dele. E nisso existe prevenção, existe o que fazer, questões de, por exemplo, você sair testando médicos e pedindo outros exames. Então, são coisas importantes que tem que entrar. Não é um único fator que eu acho que leva ao aumento do valor dos planos de saúde, mas eu acho que existe um contexto que precisa ser melhor avaliado. A gente tem uma certa dificuldade nisso, né, Beto? Porque Sim. o setor público reclama, né, da assistência, e o setor privado reclama do valor. E aí, desculpe, só lhe interromper, a colocação que eu ia dizer é que hoje você tem uma insatisfação geral do setor. Tá? O paciente está insatisfeito, o prestador de serviço está insatisfeito e a operadora está insatisfeita. Isso precisa ser mudado. Isso. Né? Senão fica uma situação, uma manutenção de uma situação de insatisfação que não traz benefício a ninguém. Doutor, deixa eu trazer de volta a questão da gestão de pessoas. Até porque o senhor faz parte, como é o presidente do LIDE Saúde, né? Um abraço a Drayton, um abraço a Daniel, gosto muito dos meninos lá, tudinho. E lá tem lideranças. São pessoas, você trabalha com líderes de vários... Mas como é que forma líderes? Como é que engajar a equipe? E principalmente quando a gente fala em hospital, como ver a questão do desgaste emocional dos profissionais? Como é que trabalhar isso? Esse é um tema que tem se discutido muito ultimamente, a questão de saúde mental, a questão das dificuldades, mas eu gosto de tentar simplificar problemas complexos para poder tratar. Tá? Eu acho que tem alguns pontos que são importantes na gestão de pessoas. Primeiro, é alinhamento de propósito. Eu acho que quando você contrata pessoas para o seu time, tá? Você tem que alinhar o propósito da empresa, o propósito daquele time, o propósito do negócio, o propósito da forma que a gente vai estar trabalhando. Então, primeiro é o alinhamento de propósito. Segundo é a transparência das informações. Eu acho que não adianta você querer engajamento de pessoas se elas não estão sabendo o que está acontecendo. Dar feedback é fundamental. Eu costumo dar feedback. Às vezes quando você começa a entender que o feedback é importante, às vezes você fica, puxa, mas eu vou colocar isso para um colaborador, desde que seja de uma forma respeitosa e que seja positivo para ele mesmo, para a empresa, tem que ser colocado. E é importante, as pessoas que recebem feedback, você vê claramente a mudança. Tá? E eu acho que promover escuta ativa, eu acho que é importante. Entra de novo na questão de saúde mental. Tem hoje uma série de ações que são feitas para melhorar isso, mas de fato, é um tipo de empresa hospital e empresa de saúde, onde a tensão é muito grande, você está trabalhando com vidas, você está trabalhando com pacientes graves, você tem família, um estresse, família. Que se envolve também. Então, de fato, esse é um ponto importante. Mas eu acho que com algumas ações como essas que eu falei, você consegue manter o engajamento e tentar ter um melhor ambiente de trabalho. Eduardo, por favor. Você falou muito aí de tecnologia e esses avanços, né? Não só em equipamentos, mas também em processos, né? Como anda a inteligência artificial, né? Na gestão dos hospitais? Você teve, inclusive, em Israel. Tive em Israel, um tempo atrás, em 22, e tive na China também. Na China, né? Então, aí está familiarizado com os equipamentos mais modernos com relação aos hospitais e ao incremento, né, de novas tecnologias. O gestor do hospital está preparado para isso tudo? Como é que você está vendo a administração, a cabeça do hospital com relação a tantas mudanças que a gente está tendo de telemedicina, BI, né, os indicadores e inteligência artificial? Prontuário eletrônico. Esse é um ponto importante também que, pelo benefício da idade, eu já vivi uma transformação muito grande. Né? Eu me lembro que não existia prontuário eletrônico quando eu comecei a atuar, a maioria dos hospitais não tinha. Então, você imagine o que é registrar todo e qualquer atendimento de todo e qualquer profissional da equipe multidisciplinar que atende um paciente num prontuário físico.
Tá? Depois, a possibilidade de você reler aquilo para identificar algum problema durante uma evolução noturna é muito pequeno. Então, você tinha muito mais chance de ter problemas, de eventualmente ter situações que possam passar batido, quando você não tem a possibilidade de buscar informações de uma forma mais tecnológica no prontuário. Então, isso veio mudando muito, tá? E hoje é impensável você não ter ou um hospital ou um consultório que não tenha um prontuário eletrônico, tá? É fundamental do ponto de vista de segurança. Claro que a gente tem que estar muito atento, que é um outro ponto, aí a questões de sigilo das informações, LGPD, mas o fato de você poder ter a facilidade, isso traz um benefício enorme para o paciente. Só para interromper o senhor, desculpe, doutor. Esse prontuário, se eu estou em um hospital e plano de saúde, você muda de acordo com... Eu vou para outro hospital. Esse prontuário, eu não sigo com ele ou eu... Como é que é? Porque então, eu tenho essa dificuldade, né? Isso é um problema hoje. Na realidade, era maior. Tá? Quando eu estava dizendo, por exemplo, se você tivesse um médico que atuasse em 2 consultórios, o seu médico particular, ele tinha um prontuário físico num e no outro. Certo. Hoje, na realidade, o prontuário ele deve pertencer ao paciente. Tá? Existem projetos, inclusive no serviço público, onde você possa dar acesso ao... O ideal é você ter um prontuário de sua propriedade, sim, onde você possa dar acesso ao médico que ele estiver lhe atendendo na hora. O prontuário é seu e não de determinado hospital. E você possa dar acesso a um médico que está lhe atendendo a ver suas informações médicas. Você dá a permissão. Mas isso é um problema. Se você chega num hospital hoje e vai para outro, eventualmente, se não for da mesma rede... ou às vezes mesmo sendo, você não vai ter essas informações. E é fundamental, porque com essa dificuldade até de descredenciamento ou de mudança de médicos que as redes trazem, às vezes você muda de médico. Então, sim, é importante você ter esse prontuário. Isso, obviamente, já melhorou bastante, mas eu acho que é um campo ainda que tem muita coisa a ser feita. A questão que o Eduardo falou de inteligência artificial, eu acho que tem trazido também grandes avanços. Eu divido, não do ponto de vista didático, mas do ponto de vista pessoal, eu divido em dois grandes benefícios, 2 grandes atuações que podem ser melhoradas usando a inteligência artificial. Um é a questão operacional, administrativa, tá? E a outra é apoio à decisão clínica. Apoio, eu acho que não vai substituir o médico, sim, tá? Que todo mundo pergunta, a inteligência artificial não vai. Eu acho que tira trabalhos operacionais, manuais, repetitivos do médico e deixa... O ideal, isso é para que se trabalha, né? O motivo do nosso trabalho, ou de quem trabalha com inteligência artificial para a saúde. E deixa mais tempo para que o médico possa, de fato, estar junto, ouvindo, fazendo uma boa anamnese, um bom exame físico do paciente. Mas isso tem trazido algumas coisas importantes. Tem um exemplo claro... na radiologia, por exemplo, que você não só consegue uma aquisição das imagens de uma forma mais rápida e você faz isso usando inteligência artificial, que às vezes já vem embarcada nos equipamentos, mas também de identificação, quando bem treinada, né, que é o caso, de identificação de algumas patologias de uma forma mais precoce. Então, tem ajudado, tem sido uma ferramenta que tem dado suporte a algumas especialidades. Isso tem trazido uma mudança bem interessante. Doutor, eu queria falar um pouco da questão da pandemia, da Covid, né? Na época, o senhor estava como gestor do hospital, né? Era do Santa Joana. Do Santa Joana, então estava na linha de frente naquele momento da situação. O que é que marcou? Qual foi o momento ali que marcou o senhor? Que decisões foram mais difíceis naquele momento para o senhor, para o hospital em si? Eu não tenho dúvidas em colocar que esse foi o momento mais impactante da minha vida, mais intenso e mais impactante, né? Só relembrando aqui, começou no início de 2020, uma doença que rapidamente veio se instalando, mundo afora, que não se tinha muita informação. Então, isso criou uma situação assim, de terror, para não usar uma palavra mais amena, mas foi terror mesmo em vários profissionais, na população de uma forma geral, em vários profissionais de saúde. Então, na realidade, eu percebi várias coisas. Tá? Primeiro, alguns profissionais, de fato, e foram muito poucos, tá? Mas, de fato, e obviamente que a gente respeitou, alguns profissionais preferiram se afastar, com medo, que é absolutamente natural. Mas a gente viu também um grande número de profissionais
absolutamente abnegados e dedicados que enfrentaram, mesmo diante das incertezas, mesmo diante de não saber exatamente o que estava fazendo, como tratar o paciente, enfrentaram a pandemia de uma forma... eu não acho exagero chamar de heróica. Eu acho que isso foi muito interessante. E tiveram várias coisas que me chamaram a atenção na época. Primeiro, a gente teve que montar rapidamente um comitê de crise. Gestão de crise. Gestão de crise. Mas foi mesmo. E eu digo brincando que era um comitê permanente, era 24 horas por dia. Porque tinha muita coisa que mudava ao mesmo tempo. Então, obviamente, você teve que lidar com... E a gente foi observando a mudança disso mundo afora. Por exemplo, começou mais forte, eventualmente saiu da China, teve um período na Europa que a Itália estava com muitos casos, exatamente. E aí depois veio para o Brasil. Dentro do Brasil, como é um país muito grande, não foi exatamente, os picos não foram exatamente no mesmo tempo em todas as regiões. Então, isso era bastante dinâmico. Então, você tinha que lidar com o risco da falta de insumos, isso era um problema. Eu não tive essa condição de fato, porque na época o Santa Joana fazia parte de um grupo americano, que era a United Health Group, então a gente tinha uma condição um pouco mais tranquila de conseguir e eventualmente até remanejar entre os hospitais dentro dessa sazonalidade que tinha nas regiões, dentro dos hospitais que tinham pelo Brasil, algumas medicações importantes que precisavam. Mas esse era um problema, e o problema do desconhecimento. Então a gente montou esse comitê de crise, cuja primeira providência era entender e repassar informações qualificadas para todo mundo. Tá? Eu acho que a gente todos os colaboradores tinham que entender, porque isso envolvia, não é questão só da medicação, de tratamento ou de acompanhamento do paciente, mas tinha uma série de protocolos que foram trazidos na questão de paramentação, para atender o paciente, desparamentação, a questão da separação das áreas do hospital, porque o hospital, obviamente, ele tratava a Covid, mas continuava... Mulheres em outras... dando à luz, infarto, traumas, doenças oncológicas. Então, o hospital não parava. E você tinha que separar e segregar algumas áreas exclusivas para tanto da emergência como de internação, como até salas de cirurgia. Porque um paciente com Covid pode ter um apendicite, pode ter que... pode infartar. Então, a gente tinha que criar essa situação de acompanhamento. O risco, de fato, de falta de insumos e medicamentos prejudicou, mas, além da questão da dedicação e abnegação de muita gente, por exemplo, teve um momento lá que a gente teve um percentual importante de médicos da UTI acometidos por Covid, e, naturalmente, não podiam trabalhar. Então... Você teve também. Eu tive também. No meu caso, como gestor, eu continuei trabalhando de casa. Tá? Mas não foi grave, eu não precisei internar, então continuei trabalhando de casa, e o recurso aí de videoconferência ajudou bastante. Mas tiveram casos, como eu estava dizendo, que grupos de médicos de um determinado setor estavam acometidos pelo Covid e outros médicos entraram para substituir. Por exemplo, médicos que eram anestesistas e que foram dar plantão na unidade de terapia intensiva. Porque médicos que eram cardiologistas foram dar plantão, porque não tinha gente para dar plantão. Então, a gente viu essa movimentação. De fato, isso foi uma coisa interessante. Outro ponto foi a solidariedade da população, que aí extrapola só a questão de hospital, mas a gente viu muita solidariedade, a gente viu muita gente ajudando muita gente, não só financeiramente, mas de outras formas. Isso foi importante. Você perguntou decisão difícil. Várias, mas uma coisa que me incomodava e tinha que ser feito era obedecer às regras sanitárias com relação a quando havia óbito. Né? Você tinha, por exemplo, restrição de visitas e tinha uma forma específica de quando havia um óbito, de você colocar dentro de 2 sacos para poder fazer... E a família não podia. E a família não podia. Então, às vezes você tinha uma família que deixava na emergência de qualquer hospital um paciente que estava com algum grau de dispneia, uma dificuldade de respirar. Essa doença, infelizmente, evoluía para uma forma mais grave, você não conseguia mais visitar se fosse para a UTI, e depois vinha óbito. E você não permitia essa despedida da família, que a gente tinha que seguir por norma, por regra sanitária. Isso era algo que, de fato, me impactava bastante. Esse era um ponto que era uma situação extremamente delicada, mas que tinha que ser feita. Mas, voltando, eu acho que, de fato,
Eu acho que foi um momento intenso, impacto, e que a gente não deve deixar de cuidar para estar preparado aí para as outras eventuais situações dessas, que a gente espera que não aconteça. Eduardo. Passado esse período crítico da Covid, quais foram os grandes aprendizados, né, que ficaram, né, estão sendo aplicados no hospital? Essa é uma pergunta. E a outra com relação à oferta de leitos. Eu acho que é uma preocupação hoje que se está tendo na população. Nós vamos fazer outras perguntas também com relação ao setor público, mas ao setor privado também. Essas duas colocações, quer dizer, qual foi o aprendizado e que hoje está sendo colocado em prática nos hospitais e tem sido positivo, e como é que está essa oferta de leitos para a população nos nossos hospitais? Acho que uma das lições que o mundo inteiro aprendeu, mas eu acho que trazendo para dentro do segmento de saúde, foi a questão da organização das cadeias produtivas. Tá? A gente viu uma dependência muito grande da China, por exemplo, com relação à fabricação de insumos, de uma forma geral, hospitalares. Tinha a questão de algumas medicações que era da Índia. E isso, de novo, não só para a saúde, mas eu acho que é uma lição que talvez não seja interessante, tá certo? Você depender de um único país para a produção de produtos que são vitais para a humanidade, para a saúde. Hoje o Brasil está mais verticalizado nisso? Eu acho que está descentralizado nas compras. Eu acho que existe, sim, produção, mas, por exemplo, a questão de insumo farmacêutico ativo, tinha muita coisa na Índia. Então, muita medicação produzida, máscara, seringa, uma série de outros outros insumos, era muito na China. Eu acho que hoje existem outros lugares, por políticas, por questões geopolíticas, mas por políticas econômicas de outros países. Isso começou, acho que até depois da Covid mesmo, alguns países a trazerem a produção interna ou em países mais próximos para descentralizar um pouco. Esse é um ponto. E aí eu acho que eu posso até trazer um paralelo ao que eu falei um pouco antes, por exemplo, da dependência exclusiva de um convênio só, de uma operadora só. Uhum. Então, hoje, eu acho que, se puder fazer um paralelo, eu acho extremamente arriscado você fazer investimentos na área hospitalar, que são investimentos pesados, quando você fala em equipamentos, para atender um único convênio. Isso pode mudar, pode haver uma consolidação, pode haver uma mudança estratégica. Então, eu acho que o ideal é você diversificar suas fontes pagadoras, trazendo um paralelo com a questão da cadeia produtiva. E na oferta de leitos, a gente está bem servido? Então, a gente tem um número de leitos reconhecidamente insuficiente, às vezes, no setor público. Tá? No privado, eu acho que não é necessariamente uma questão, aliás, até no público também, não é necessariamente uma questão do número, mas também uma questão de distribuição. Tá? Quando você fala as localizações do interior, elas não têm, todos têm que migrar para a capital, tanto para o público como para o privado. Obviamente, você tem alguns polos que tem região, mas existe uma concentração nas capitais e, eventualmente, alguns hospitais têm fechado leitos, sim. Tá? Isso, de uma forma, eu diria, acompanhando alguma mudança das fontes pagadoras. E aí me refiro às operadoras de plano de saúde. Por exemplo, se há um descredenciamento de um determinado serviço ou mesmo do hospital inteiro por alguma operadora e ele não consegue repor, ele fecha leito. Então, tem, de fato, tido alguns hospitais que fecharam leitos aqui, inclusive na região. Nós tivemos alguns hospitais que fecharam aqui e tivemos leitos que fecharam dentro de hospitais também. Uma redução, né? Isso. Doutor, hoje quem tiver alguém que esteja assumindo uma gestão de hospital ou alguém que deseja assumir uma gestão de hospital, além da formação técnica, quais são as competências indispensáveis para ele hoje? Formação técnica, como você colocou, Beto, é fundamental. Tá? Não há como um profissional trabalhar no setor de saúde sem uma formação técnica. Não é necessário, por exemplo, para você ser um gestor hospitalar, ser médico. Eu acho que é interessante, traz algumas vantagens, mas você vê hoje vários hospitais que têm como um executivo principal, obviamente não da área médica. Da área médica tem que ser médico, um diretor técnico tem que ser médico, mas um CEO pode não ser da área de saúde. O profissional da área de saúde, com a formação em área de saúde, o médico, por exemplo, tem uma vantagem grande. Mas aí, fora a formação técnica, que eu acho que é fundamental, é conhecimento do segmento do mercado.
Eu acho que é importante quem trabalha na área de saúde entender do mercado de saúde. Aquele é um mercado complexo e, como eu estava dizendo, ele saiu de um mercado de empresas familiares para passar para um mercado, uma atividade que envolve outros aspectos de qualquer empresa, ou de relação com investidores. Então, você tem que ser um profissional que entenda do seu mercado, sem dúvida, com formação técnica, mas tem que ter uma habilidade na gestão de pessoas, sem dúvida. Isso eu acho que para qualquer líder na área de saúde não poderia ser diferente. Eu acho que tem que ter uma facilidade em gestão de indicadores e números, que eu acho que isso é fundamental. E, de preferência, entender um pouco de como a tecnologia está atuando para transformar a gestão e de estratégia. Eu acho que é muita coisa, mas de fato são características que, somadas, vão, sem dúvida, transformar o profissional num bom líder aí de mercado. Eduardo? Pegando carona nessa pergunta de Beto, a gente viu recentemente o ranking, né? Uhum. Das faculdades de medicina daqui de Pernambuco e também comparando com alguns estados do Brasil. E se percebe claramente um salto enorme, quantitativamente falando, com relação aos médicos que estão sendo formados. Até fizeram um paralelo, com tempos atrás, com a engenharia, depois com o direito, onde muitas pessoas se formaram em engenharia e o mercado não absorveu e esses engenheiros acabaram indo para outras áreas, montando um negócio próprio. A mesma coisa com advogados, aconteceu isso. Qual é a sua leitura com relação à medicina, né? A qualidade, claro, a gente tem que ter muito cuidado aqui, não está citando nomes, o ranking, nem as pontuações das instituições, mas houve uma preocupação e vi uma preocupação enorme com os médicos mais velhos com relação a essa questão técnica que Beto falou, né? E ao cuidado, né? Porque, afinal de contas, você está lidando com um paciente ali que precisa de uma qualificação técnica. Esse assunto, ele é um assunto que tem vindo à tona mais recentemente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu me formei, não mais do que 200 médicos se formavam por ano. Aqui, em Pernambuco, só tinham 2 faculdades, que era a Federal, e na época a gente chamava de FESP, que é a atual UPE. Tá? Hoje em dia, com a entrada de faculdades privadas de medicina, em Recife hoje se formam 1.000 por ano e em Pernambuco 2.000. Estou falando números arredondados, mas assim, aumentou significativamente. E a população não cresceu na mesma proporção. Né? Ainda que a gente pudesse ter déficit, mas foi um salto muito grande. De novo, a questão da não interiorização. Tá? O número de médicos ele é um número interessante para o Brasil, hoje em atividade. No entanto, você vai para algumas cidades ou algumas regiões, você tem um número por 1.000 habitantes muito pequeno. Até porque não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura e as pessoas não querem, eventualmente, ir para lugares mais remotos. O que é que eu acho que tem que tratar com relação a essa questão da faculdade? Primeiro, a questão do treinamento, da prática do aluno durante o curso médico. Tá? Eu acho que isso é fundamental e todas têm que ter um cuidado bastante importante, um cuidado grande com isso, porque medicina não é só teoria. Você tem que ter prática médica durante o curso. Claro. Então, isso é fundamental. E depois a formação pós-curso. Tá? Medicina é uma profissão na qual todo mundo coloca. Você não para de estudar. Mas você tem que se especializar. Você sai um médico da faculdade generalista, é ideal que se faça uma residência. E entra um outro ponto, que você tem um número de vagas de residência médica que não atende todos os formandos. Seria o ideal que todo mundo pudesse entrar num complemento de formação para se especializar. Então, esse é um outro problema também que tem que ser tratado. Eu acho que estão endereçando, eu acho que esse é um problema que tem saído bastante aí na mídia e tem se falado, então endereçando e espero que isso melhore, tá? Porque eu acho que isso tem um impacto grande, como você colocou, na população. Se eu puder ousar e dar um conselho para esses médicos jovens que estão se formando, não parem de estudar, não deixem de fazer uma formação, porque às vezes é tentador você se formar e começar a dar plantão. Tá? Basicamente, é uma profissão de empregabilidade plena. Tá? Eventualmente, você não vai escolher o dia do plantão, o hospital que você vai dar plantão, mas se o médico se formar hoje e tiver interesse em trabalhar, ele consegue trabalhar e o médico recém-formado consegue ter um rendimento que é atrativo.
a minha recomendação é não pare a formação, porque eu acho que os médicos que vão ter sucesso a longo prazo, de fato, e vão se diferenciar, são aqueles que têm uma formação mais completa. Tá? Não deixem que essa tentação, talvez a palavra não seja boa, mas de ter uma remuneração logo que se forma, impeça a formação técnica. Preparação. Preparação, né? Que é fundamental. Doutor, deixa eu só finalizar aqui, para a gente fazer com essa pergunta que eu acho que é importante, olhando para o futuro. Como é que o senhor enxerga a gestão hospitalar aí nos próximos 10 anos? O que será inegociável? Gostei da palavra inegociável para quem quiser permanecer relevante. E pegando carona, Beto, essa parceria aí, público e privado, qual é a tua leitura também diante dessa... Essa pergunta pode responder primeiro e depois parte para... Tá, então, eu costumo dizer o seguinte, não deveria existir uma política de saúde pública e uma política de saúde privada. Deveria existir uma política de saúde. Tá? Eu acho que já existem alguns exemplos de relação do público com o privado, mas a minha visão é que isso poderia aumentar. Tá? Porque, na realidade, é o seguinte, a gente vinha falando de fechamento de leitos, de investimento. A iniciativa privada, bem como a pública também, mas falando mais da privada, tem investido há muito tempo, mas pelo menos desde a década de 70, que foi meio que o nascimento do Polo Med, tem investido continuamente em tecnologia, em estruturas físicas, em formação de equipes, em atração de novos procedimentos, e isso tem um custo. E, eventualmente, existe uma questão de ociosidade. Tá? Então, na minha visão, ela poderia ser melhor utilizada, e aí eu não estou me referindo a o paciente do público ter que fazer, por exemplo, um exame de ressonância às 3 da manhã. Não é isso, não. Eu acho que existe como aumentar essa interação entre o público e o privado, de maneira que onde o Estado, me refiro ao Estado de forma ampla, não tiver um recurso, ele possa usar um recurso do público, tá certo? Sem ter que necessariamente construir. Tá? Ele possa usar um recurso do público e a população ser bem atendida. Eu acho que tem exemplos, por exemplo, de mutirão, que tem sido feito. No caso, usar o recurso do privado. Exato. E numa relação do privado atender um paciente que venha do SUS, tá? E acerte-se um valor de remuneração. Existe um exemplo em São Paulo de uma tabela que foi... Porque normalmente existe um problema filosófico de não querer mandar, porque prefere, eventualmente, investir em estruturas hospitalares próprias. E existe um problema de tabelas que, às vezes, os hospitais não querem aceitar uma tabela do SUS. Existem exemplos exitosos Brasil afora e aqui, inclusive, com relação a mutirões, que poderiam ser ampliados. Eu acho que isso é um ponto interessante que poderia ser mais discutido, mais endereçado. Com relação ao futuro, eu acho que o futuro aí da gestão hospitalar, da saúde, vai ter que existir mediante uma associação da incorporação de uma alta tecnologia, e eu estou falando de uma forma geral, com a humanização da saúde, com foco na segurança do paciente. Tá? Eu tenho um conceito que eu gosto bastante, que é de saúde baseada em valor, que se pudesse ser traduzido numa fórmula, seria o seguinte: no numerador, o desfecho clínico, mais a experiência que o paciente teve no recurso, no hospital, sobre o custo, no denominador, o custo para fazer isso. Então, acho que ela, de alguma forma, resume o que é que precisa ser feito. Tá? O paciente tem uma experiência positiva, um desfecho clínico que é fundamental, muito bom, com o menor custo possível para isso. Tá? Aí eu estou falando de sustentabilidade, de valor em saúde. Esse é um ponto. E aí tem outras coisas que eu acho que estão em curso, que o hospital pode também estar participando disso, no sentido de... por exemplo, existe uma tendência que dizem que vão ter hospitais em casa. Mas, independente de ter hospital em casa, é você poder atender um paciente fora dos muros do hospital. Aí falamos de telemedicina, de acompanhamento remoto. Você tem hoje, com o uso de tecnologia, de acompanhamento de paciente crônico. Existe também uma tendência de você deixar hospitais mais complexos para doenças e pacientes mais complexos e você usar recursos tecnológicos com um custo menor, tá? E um acompanhamento eventualmente até mais eficiente num paciente fora do ambiente hospitalar. Eu acho que esse contexto aí, eu acho que faz sentido acontecer nos próximos 10 anos. Eu acho que sempre, todo o resto é fundamental a gente tratar, mas o cuidado com o paciente e tendo o paciente no centro do cuidado.
Ok. Deixa eu passar aqui para Eduardo. Eduardo, vamos aproveitar aqui para agradecer os nossos parceiros, Eduardo. Valeu, Beto. Obrigado aí ao pessoal que nos apoia. Alpha Ways XP, investimentos. Delta Expresso, Delta Café. A Óculo, ótica. A Contar, contabilidade e assessoria tributária. Cultura Inglesa. CDS Sistemas. E a Taverna Suíça, desde 1968, fundada aí por seu Truan. Coisa boa. Doutor Alberto, muito obrigado pela sua participação, pelo desempenho e vamos, quem sabe, nos encontrar mais vezes futuramente. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com você aqui, Eduardo e Beto, no Conexões PE. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto. Já temos o próximo convidado no nosso próximo programa? Temos. Aí, Nelson Bezerra. Nelson Bezerra da Master Boy. Nelson, tricolor. Tricolor, né? Nelson Bezerra é tricolor. Gosta do Santinha. Nosso próximo convidado, grande empreendedor. Obrigado, Eduardo. Obrigado, doutor Alberto. Olha, obrigado. Compartilhe, salve, vá lá, faça sua inscrição no nosso canal, tá? Manda esse programa para seus amigos e tudo mais. Semana que vem, a gente está de volta aqui no Conexões PE.